Olá, hoje é o professor Nilo falando. Nós vamos falar sobre como fazer uma boa redação, um texto dissertativo ou dissertativo argumentativo. Primeiramente, vamos definir o que é dissertar, né? Aqui a definição diz: dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto. Em princípio, o texto dissertativo não está preocupado com a persuasão, e sim com a transmissão de conhecimento, sendo, portanto, um texto informativo. Então, o texto dissertativo puro, ele apenas faz o quê? Uma narração do fato que a gente está tentando falar, explicar aquele assunto. De forma alguma, no texto dissertativo puro, você vai tentar persuadir, né? Tentar convencer alguém da sua opinião. Aliás, não se dá nem opinião, é um texto informativo apenas. Agora, os textos dissertativos argumentativos, ao contrário, eles têm por finalidade principal persuadir o leitor sobre o ponto de vista do autor a respeito do assunto. Quando o texto, além de explicar, também persuade o interlocutor e modifica seu comportamento, temos um texto dissertativo argumentativo. Então, nesse texto, além de você ter o seu referencial teórico, que vai embasar suas opiniões, as suas tentativas de persuasão, você vai tentar justificar ou dar a sua opinião sobre determinado assunto. Então, geralmente se pede no Enem textos dissertativos argumentativos. Então, por isso você precisa ter muita leitura, você precisa estar muito atualizado, né, com as notícias diariamente, para quando chegar no Enem, né, assistir filmes, séries, tudo aquilo que é possível para você usar dentro da sua redação. Quais são os elementos para uma boa redação? Primeiro, coerência e coesão, primeiro. Coerência textual é a relação lógica entre as ideias, pois essas devem se complementar. Resultado da não contradição entre as partes e o todo. Então tem que ser coerente. Se você está falando da questão do helicóptero que foi em Marte, né? A importância dessa viagem interespacial aí que o mundo tem feito, a NASA principalmente, você não pode de uma hora para outra mudar de assunto. Você tem que ser coerente. A coerência, ela significa que você está atento ao que você está fazendo na redação. Coesão já é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. A coesão tem a mesma coisa de ver com tecido bem tecido, né? Para não ficar redundante, né? Para ficar mais redundante, desculpe. O tecido que é bom, ele tem um formato só. As linhas são cruzadas direitinho e fica um tecido, né, que você coeso, né? Não é uma coxa de retalhos. Coxa de retalhos é quando o texto não tem nada a ver. Fala de uma coisa aqui, coloca outra lá sem nexo, não complementa nada, não conclui nada, né? E assim vai. Então, a coerência e a coesão são principais aí. Agora, outra coisa que a gente precisa falar é da importância dos conectivos, né? Das conjunções. A coesão de um texto depende muito da relação entre as orações que formam os períodos e os parágrafos. Não, os períodos e os parágrafos. Período, né? Ele pode ter mais de uma frase, mais de uma oração tranquilamente. Só que tem que ter uma relação entre elas. Não pode ser você escreve uma coisa e depois deixa a outra sem sentido, ou entra com outro assunto que não tem nada a ver num outro período. Os períodos compostos precisam ser relacionados por meio de conectivos adequados, se não quisermos torná-los incompreensíveis. Para cada tipo de relação que se pretende estabelecer entre as duas orações, existe uma conjunção que se adapta perfeitamente a ela. Vamos ver aqui. Exemplos de conectivos: contraste, oposição, restrição, ressalva. Aqui você entra pelo contrário, exceto, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto, embora, apesar de, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que, por menos que, só que. São que dão contradição, né? Quando você estiver falando, por exemplo, quando você colocar um pelo contrário, né, você está fazendo um contraste com o que você vinha falando antes. As pessoas vivem procurando apenas a questão da diversão, né, nesse país.
Pelo contrário, poderia estar querendo organizar a questão da educação, etc. Quer dizer, você vai colocando exceto, menos, mas, tudo você pode usar de acordo com a frase que você está se escrevendo, com o período. Resumo, recapitalização ou conclusão. Então você vai concluir um assunto, geralmente lá no último parágrafo, né, em suma, né? Você está falando um assunto, é, por exemplo, a questão da pandemia do Brasil, né? Aí você vai concluir, né? Estou falando, em suma, podemos afirmar que houve uma certa falta de comando central para combater a pandemia. Ou, em síntese, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo, não pode esquecer o uso dos conectivos. Não deixa uma frase sem ligar a outra por um conectivo dentro de um período. Tá certo? O período ele é composto, ele tem que ter uma ligação por conectivos. Como fazer uma boa dissertação ainda? A gente pergunta: quer fazer uma boa dissertação? Todos desejam ser bem avaliados em suas dissertações. Afinal, esse tipo de texto é cobrado na maioria dos processos seletivos. Portanto, fique atento quanto às características dessa modalidade textual. Muitos escrevem e não procuram saber nem ler mesmo o básico necessário para se fazer um texto dissertativo. Então, né, você tem que ficar atento às características dessa modalidade textual. Então, você precisa ser cauteloso para fazer, né, a partir dos seguintes pontos que nós vamos explicar. Primeiramente, verbos. Os verbos devem estar sempre na terceira pessoa, ou seja, o referindo-se a ele, ela, eles, elas. Então você vai dizer, você não pode colocar eu entendi, né? Nós fizemos esse tipo de coisa, nós pensamos, eu penso que, não, isso não pode de forma alguma. O verbo tem que estar na terceira pessoa ou impessoal, né? E como exemplo, ele pode ser é, foi relatado, né? Relatou-se, né? Que o verbo fica impessoal aí. A linguagem, letra B, é formal. Logo, obedece às normas gramaticais. Dessa forma, emprego de expressões coloquiais, ou seja, da oralidade, gírias, são excluídas. Não pode. No dia a dia você fala, mas na redação você não pode colocar lá, por exemplo, tá boa, né? O bofe lá, tampar o sol com a peneira. É aquele negócio que ninguém merece, né? O que tem de aluno, adolescente, quando você pede para fazer alguma coisa, eles chegam e falam por ninguém merece ser esse professor, ninguém merece fazer tanta coisa. Então, eles falam, isso aí está no linguajar do dia a dia, mas não pode em redação. Isso está cheirando mal, sem noção. Fulano é sem noção de mundo, não pode usar de forma alguma, né? Você tem que colocar a norma culta, a norma formal, camarada, etc. Tem uma série de coisas que você não pode usar de forma alguma, né? Como fazer ainda uma boa dissertação? Você vai se preocupar com as palavras. As palavras devem ser usadas no seu sentido denotativo, literal, ou melhor, no que consta do dicionário, não é usar conotativo. Por exemplo, você está falando assim, é, aquela mulher é mala. Não pode, porque o mala aí significa que ela é malandra, né? Então não pode usar termos que são conotativos, assim, que tem outro sentido, né? Que esteja fazendo de forma, no sentido figurado, né? Você quer falar uma coisa usando outra palavra. Deixe o sentido figurado para as poesias e outros tipos de texto. Uma boa dissertação não tem uso de sentido figurado. D. Expressões. É comum lermos, eu acho, na minha opinião, de acordo com o que penso a esse respeito, em redações dissertativas. Pelo amor de Deus, não pode ser redundante, além de estar errado o verbo, né? E o verbo tem que ser na terceira pessoa. No entanto, essa colocação é redundante, pois é um texto que mostra o ponto de vista do autor em relação a um fato. Então é redundante usar estas expressões. Você não precisa falar isso. Se é você que está escrevendo, é claro que você acha, é claro que a opinião é sua, é claro que é de acordo com o que você pensa. Não precisa escrever. Isso que é redundante. O redundante é quando você está usando muito uma coisa para reforçar o que você já disse, né?
Então, é redundante usar tais expressões, mesmo porque deve-se manter a terceira pessoa do discurso, né? Não pode falar eu acho, eu penso que, então não pode de forma alguma. Os períodos. Os períodos devem ser objetivos e claros, de preferência mais breves. Períodos é quando tem mais de uma oração conectadas por conjunções, né? Pois períodos muito longos geram confusão. Aproveite e verifique se a pontuação está correta. Se o ponto final está presente em cada ideia, é finalizada. O aluno escreve o ponto final, morreu o assunto, que vai misturar tudo. Estará errada se as orações estiverem emendadas por vírgula. Vai emendar a oração por vírgula. Hoje, conectivo, você tem uma série de conjunções. Estude conjunções para que você possa usar a conjunção correta no seu período, né? Ocasionando um período longo e confuso. A estrutura. Observe aqui a paragrafação, ou seja, a divisão por parágrafos e também se há introdução, desenvolvimento e uma boa conclusão. Muitas vezes essa última parte é esquecida, o aluno fala, escreve e não conclui o assunto. Gente, outra coisa, não vá me dizer que. Então eu posso fazer a redação em 3 parágrafos, professor? Introdução, desenvolvimento e conclusão? Eu acho, não pode. Porque, na minha opinião, para você, a introdução, quando você vai desenvolver o tema, quando você muda de parágrafo, você está mudando de ideia. Você está mudando de sub-ideias da ideia central sua. Então, é necessário colocar em outro parágrafo. É importante chegar no final, você coloca a sua conclusão, nunca colocando, eu acho que, de acordo com a minha opinião, né, de forma alguma. A estrutura tem que ser mantida. Por último, observe se sua dissertação tem um mínimo de 15 linhas e um máximo de 35, tamanho exigido pela maioria dos processos seletivos, principalmente no Enem. Se você seguir esses conselhos básicos e suficientes da dissertação, então, com certeza, terá uma ótima avaliação, né? É importante você seguir isso aqui. Antes de você começar a sua você planeja ela, viu? Antes de escrever, é preciso planejá-la, procurando estruturar, elaborar um esquema. Esquema, gente, não é rascunho. Não confunda esquema com rascunho. Esquema é um guia que estabelecemos para ser seguido, no qual colocamos em frases sucintas ou mesmo palavras o roteiro para a elaboração do texto. Não pode, de forma alguma, colocar lá com rascunho. Aqui, ó. No rascunho, por outro lado, damos forma à redação, pois neles as ideias colocadas no esquema passam a ser redigidas, tomando a forma de frases que aos poucos se transformam em um texto coerente. Vou dar um exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Primeiro, siga esse espaço aí, você vai fazer uma boa redação. É claro, não lembrando da impessoalidade, né, dos conectivos, o uso, né, o uso exagerado de vírgulas, pelo amor de Deus. Interrogue o tema primeiro. O que esse tema quer me dizer? O que eu penso desse tema? O que ele pode dizer? E no Enem vem os textos motivadores, né? Na redação que vocês vão fazer, vocês têm os textos motivadores, por isso precisa fazer. Responda de acordo com a sua opinião, mas nunca, eu acho que, pelo amor de Deus, tá? Apresente um argumento básico, né? Argumente. Tem um aluno que fez uma redação nota 1000, ele usou como argumentos lá dentro uma série, naquela redação do Enem que pediu a questão do acesso à internet dos brasileiros, né? Ele colocou um argumento que ele viu numa série que ele assistiu, né, sobre essas questões de ficção científica, etc. Ele usou um argumento lá e tirou nota 1000. Não tem problema você usar argumento, mas você tem que saber o que você está fazendo ali, senão fica uma coisa, você fica aquela coisa, né? Que você coloca uma coisa que tem nada a ver com a outra, né? Tomar cuidado com isso. Apresente argumentos auxiliares, o básico, né? Aquilo que vai te auxiliar a convencer a pessoa, porque o texto argumentativo ele é de persuasão, né? Você vai persuadir alguém. Apresente um fato exemplo, né? E conclua. Não esquece de concluir, usar o conectivo correto para concluir, né? Tudo direitinho, né? Para poder fazer uma boa redação. Aqui um exemplo básico de dissertação. No primeiro parágrafo, coloca o tema mais argumento 1, argumento 2 mais argumento 3. No segundo parágrafo, desenvolva o argumento 1. Terceiro parágrafo, desenvolvimento do argumento 2.
Quarto parágrafo, desenvolvimento do argumento 3. Quinto parágrafo, expressão inicial, mais afirmação do tema final, né, e conclusão em seguida. Ok? Muito obrigado a vocês. Gostou, dá um like aí no canal, adiciona, né, inscreve no canal. Tem muitas outras coisas também que eu explico de história, economia no geral, tá? Muito obrigado.